Vivam todos! O Evangelho deste domingo estamos no capítulo 7º do Evangelho segundo São Marcos. Aparece depois de grandes discussões que Jesus teve com os fariseus, com os príncipes dos sacerdotes, com os principais líderes religiosos do seu tempo. E percebemos que Jesus, pela sua postura, pelas suas palavras, torna-se um risco muito sério. E de facto, a própria lei, a lei de Júlio César para a paz, que dizia que ninguém se podia contrapor contra Roma, facilmente Jesus poderia ser enquadrado como alguém que se estava a instaurar contra o princípio da paz romana e por isso poderia ser preso. Talvez seja essa a razão que leva que no princípio deste relato se diga que Jesus saiu da Judeia e passou pela Decápolo. É até bastante difícil no mapa conseguir perceber o percurso que Jesus fez, porque é uma distância muito grande. E o que nós sabemos desta Decápolo, 10 cidades, Decapolis, é que realmente é um lugar vasto. Nós não sabemos onde é que Jesus se encontra, mas é um lugar onde não há propriamente fé, não há propriamente judeus, não há propriamente espírito religioso. E por isso a passagem de Jesus por ali, em princípio, seria para se precaver, para se retirar dos lugares de conflito. Mas o Evangelho não faz nenhuma referência a isto, não faz nenhuma referência a esta cautela, a esta prudência de Jesus. Faz referência, sim, a um surdo-mudo que trazem até Jesus. E realmente este surdo-mudo é uma referência bíblica muito forte. Aquele que não ouve e que também não fala, aquele que não acredita e que também que não fala, aquele que não ouve que vive na ignorância, aquele que não ouve e que vive fechado sobre si mesmo. Talvez seja a imagem mais forte da humanidade que, se não for a vocação de Deus, se não for o chamamento de Deus, não consegue dar este passo em frente, não consegue encetar por si mesmo esta relação. Era impossível. Era impossível falar assim de Deus como nós falamos se Deus, em primeiro lugar, não se tivesse dirigido a cada um de nós. E por isso trazem a Jesus este homem, sinal da própria Igreja, do trabalho da Igreja. Como é que nós trazemos até à Igreja, até Jesus, outros que não ouvem, não falam estas coisas, e Jesus retira-o do meio deles. Faz uma série de gestos, tocar com a língua, tocar os seus ouvidos, tocar com a sua saliva a língua do homem, olhar para o alto, esta invocação do Pai, e depois aquela palavra que ele diz, Éfata. Esta palavra vem escrita em grego, certamente, mas ela é um hebraísmo, porque em hebraico, como aramaico, é patá, era exatamente assim que ela era pronunciada. E podemos nos perguntar, mas porquê é que Jesus a disse? Porque nitidamente é dirigido ao homem se o homem não consegue ouvir. A tradição da Igreja diz que Jesus não a dirigiu aos ouvidos do homem, mas ao íntimo do homem, ao coração do homem. É necessário que se abra o coração do homem. A primeira vocação é essa. A primeira vocação não é fazermos o que nós queremos, não é irmos à procura de coisas que gostávamos muito ou que desejamos muito. A primeira vocação é sermos surpreendidos por um Deus que, no meio das nossas coisas, da nossa vida, do nosso mundo fechado, das coisas arrumadas, de repente vem e mostra-nos um horizonte completamente novo e completamente diferente. Ao abrir-se os ouvidos deste homem, ao abrir-se a sua língua, a sua vida vai mudar completamente, já não vai ser a mesma coisa. Isaías já preanunciara isso no seu Apocalipse pequeno e também no Apocalipse grande, quando Isaías fala do fim dos tempos e na verdade, do ressurgimento do Messias e o que é que o Messias há de fazer. Não há de apagar a torcida que ainda fumega, não há de gritar alto, o Senhor há de vir libertar os que estão oprimidos, há de dar a vista aos cegos, há de dar a fala aos mudos, há de dar o ouvido aos surdos. Tudo isso o Senhor Jesus acaba por fazer. E é curioso, porque quando tínhamos todos os ingredientes, digamos assim, para vermos Jesus
com medo e a ter que tratar de si, a ter que sair da Judeia, vemos sim Jesus ocupado e preocupado e acolhedor daqueles que estão completamente fechados, que estão completamente longe. Jesus teria todas as razões para dizer, olha, agora eu tenho que me organizar aqui um pouco, esperem lá, deixem ver isto, como é que isto fica, depois já lá vamos. Não, a grande prioridade de Jesus é realmente esta humanidade. E por isso, o final do Evangelho aparece esse grito de alegria. Tudo o que faz é maravilhoso, faz ouvir os surdos, faz falar os mudos, porque de facto essa é de facto a grande obra de Jesus. Por isso, olhem, neste domingo, certamente que nós já fomos tocados por esta vocação, por este chamamento de Jesus. Mas quantos e quantas ainda não chegou? Quantos e quantas poderemos nós trazer até Jesus? A quantos e quantas podemos levar este efatá de Deus que deseja mesmo que o coração de todos se abra para esta vida de Jesus em nós, esta vida que nos certifica que Deus nos ama, que a vida é possível, que o amor é possível e que na verdade, fazer o bem há de ser duro, certamente, sempre o foi, sempre será, mas é um caminho seguro para chegarmos até ao Pai. Por isso, olhem neste dia, bendigamos o Senhor, louvemos a Deus e que cada um de nós não fique tão preocupado com circunstâncias que às tantas são mesmo passageiras na nossa vida, mas centremos-nos na essencial. O Senhor quer abrir o nosso coração, quer abrir a nossa vida à luz e à vida de Deus. Para vós e para todos os vossos, um santo domingo e uma ótima semana.